Saúdo a todos vocês que nos assistem nesta noite, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Nós realizamos este momento de meditação em nome de nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu sou o pastor Elton da Comunidade Luterana em Petrópolis e gostaria de conversar com vocês nesta noite sobre uma palavra muito importante para todos os cristãos, de forma especial para nós evangélicos de confissão luterana, a palavra graça, sendo que um dos 4 pilares da reforma é a expressão sola gratia, somente pela graça de Deus é que nós somos salvos. A Bíblia já nos diz isto com clareza. Se nós formos olhar para o apóstolo Paulo, ele vai admitir que sem a graça de Deus ele não pode ser salvo, pois ele diz assim: não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Assim também, a primeira carta de João, no capítulo 1, os versículos 8 e 10, nos diz: se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Então nós vemos por essas afirmações que nós somos seres humanos pecadores. Seres humanos pecadores merecem o que de Deus? A condenação eterna. Mas se nós formos olhar um pouco mais para a Sagrada Escritura no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus que afirma: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, também Paulo nos lembra: Cristo morreu pelos nossos pecados. Por isso, precisamos da graça divina. A palavra grega para graça é charis, e esta palavra significa graça, favor, benefício, ajuda graciosa, boa vontade em benefício de, para favorecer alguém, ato de bondade por amor a alguém. No Novo Testamento, sobretudo, a graça é a graça de Deus ou de Cristo, a benevolência, os favores concedidos por Deus e por Jesus Cristo para nós, seres humanos pecadores. Significa toda a obra de Deus levada a efeito através de Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, Jesus fala com insistência sobre a graça ao falar da paternidade e do amor de Deus. O Pai Celeste mostra o seu amor a todos os seres humanos, até mesmo aos pecadores. E aos pecadores que se arrependem, Ele perdoa até as culpas mais graves. Deus procura pelos seres humanos, alegra-se com a sua conversão. A maior graça de Deus é o próprio Jesus, como já disse, porque o ser humano não merece o seu lugar no reino dos céus, merece a perdição eterna. Mas Deus dá a nós, seres humanos, este lugar nos céus por mera graça e bondade. Sem a ajuda de Deus, através de Jesus, o ser humano não poderia alcançar o reino de Deus. Como disse acima, todos os seres humanos pecaram, estão privados da glória de Deus, da salvação. Por isso, eles são justificados gratuitamente pela graça divina em virtude da redenção por Cristo Jesus. A justificação do pecador é puramente graça
de nosso Deus. A justificação do pecador é uma prova do amor infinito de Deus por nós, seres humanos. Paulo acentua a verdade de que Deus justifica de graça, não por causa do nosso merecimento, pois o que é conferido por graça não pode ao mesmo tempo ser dado como recompensa pelas coisas boas que nós, seres humanos, fazemos, pois senão a graça não seria mais graça, mas seria simplesmente um pagamento merecido por aquilo que fazemos para merecer a salvação. Pelo seu sangue, Cristo selou a nova aliança, na qual o ser humano, pela fé neste Cristo que se deu por ele, torna-se agora filho de Deus, tornando-se herdeiro da salvação divina. E esta nova relação com Deus é obra exclusiva da graça de Deus por Cristo Jesus. Assim, vemos que a graça é sempre doação, doação divina sem mérito nosso, sem mérito humano. É uma ação generosa, bondosa de Deus para comigo, para com você, para com toda a humanidade, onde Deus se compadece do ser humano caído em pecado. Ele oferece a sua graça por bondade e compaixão. Queremos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, tua graça nós não podemos entender nem compreender. Tu nos amas, nos perdoas e nos aceitas, apesar de sermos seres humanos pecadores, apesar de repetidamente nos desviarmos do caminho que é do teu agrado. Tua paciência conosco, tua misericórdia é infinita. Por isso nós te louvamos, bendizemos e adoramos. Ajuda-nos a crer e a confiar em tua graça e não nos deixar levar pela autoconfiança. Não nos deixar levar pela convicção de que podemos conquistar a salvação por merecimento nosso. Guarda-nos em teu amor e em tua graça. Amém. E encerro este momento de meditação invocando sobre cada um a bênção de nosso Deus. Assim eu peço que a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desça sobre cada um de vós e vos conceda a sua graça. Amém.